Pois é, Mel Lisboa, vocês conhecem essa atriz que ficou muito famosa na minissérie Presença de Anitta, da década de 90, provavelmente. Quem é mais novo não deve conhecer tanto a Mel Lisboa, pelo menos foi ali que ela estourou. Ela fala nesse programa aqui sobre suas crenças. Eu simplesmente não tenho religião. Achei uma matéria curiosa, a gente vai assistir ao corte daqui a pouquinho. A convidada do Desculpa Alguma Coisa, que eu acho que aqui é um videocast de Universa, com Tati Bernardi. A atriz Mel Lisboa contou como conversa com seus filhos sobre não ter religião. Ela é mãe de Bernardo, de 15, e Clarice, de 11. Entre aspas, meus filhos já estão há muito acostumados com o fato de eu não ter religião, não acreditar em Deus. Mas ela disse não se declarar ateísta. Entre aspas, tem muitas definições de ateísmo. Acho que hoje não me encaixaria. Eu acho que ela se encaixaria. Pelo menos a conversa dela com a. Qual é o nome dela, gente? Com a Tati, passou a impressão a mim de que ela é uma ateia não identitária que a gente chama. Muitas vezes também nomeados esses indivíduos como ateus místicos, que são pessoas que não acreditam em Deus, mas têm algumas crenças místicas ou sobrenaturais. Pareceu para mim que ela é uma ateia mística. Vamos dar uma olhadinha no que ela comentou aqui. E aí, gente, eu vou tirar eu não vou dar play no canal aqui, digamos, de forma direta, com a tela cheia, porque como parece ser um site, tem um site da UOL, né? Eu não sei se é um canal da UOL, mas pode ser que eu perca a monetização e eu não quero correr esse risco. Tranquilos? Então eu vou dar play aqui para vocês numa miniatura, para a gente focar um pouquinho mais no áudio do que no vídeo. Você já se declarou em alguma entrevista ateia, certo? Uhum. Seus filhos já fizeram essa pergunta para você, porque a minha filha tá obcecada com essa pergunta. Existe Deus, existe Jesus, no que você acredita? A gente morre e vai para algum lugar? Ela me pergunta isso o tempo inteiro. Meus filhos já estão muito acostumados com o fato de eu não ter religião e de eu não acreditar assim nesse Deus e tal. Eu falo de ateísmo, mas tem muitos. Sim, não é uma bandeira. Tem muitos ateísmos, e na verdade, se você pensar o ateu mesmo, eu não me enquadraria. Uhum. Porque você fala, é ateia, mas está falando de astrologia. Entendi. Que ceticismo é. Olha que interessante. É ateia, mas está falando de astrologia. Que ceticismo é esse? E o áudio tá legal aí, pessoal? Me deem um feedback, por favor. Se vocês estão me ouvindo bem. Me ouvindo não, né? Ouvindo a Mel Lisboa conversando com a Tati. Porque existe no imaginário popular essa ideia de que as pessoas ateias são extremamente racionais, alinhadas com a ciência, não acreditam em nada sobrenatural. Mas tem pesquisas multicêntricas, ou seja, desenvolvidas em países como Brasil, Inglaterra, Reino Unido, China, se não me falha a memória, mostrando que boa parte dos ateus acreditam em algumas coisas sobrenaturais, como a astrologia, forças do bem e do mal. O que isso significa? Fica meio vago. Amuletos que trazem sorte, alguns poderes por parte de algumas pessoas de curar. Olha isso, como se fosse João de Deus fazendo curas espirituais. E alguns ateus, se não me falha, uns 20% aqui no Brasil, acreditam em reencarnação. Quando questionados sobre a existência de Deus, esses ateus dizem: Deus não existe. Mas alguns ateus acreditam em vida após a morte. O ateísmo, gente, é sobre a descrença em Deus ou divindades de forma geral, e não necessariamente sobre a inexistência de qualquer fenômeno, força ou entidade sobrenatural. A recusa em acreditar nisso é chamada de naturalismo. Naturalistas são as pessoas que só acreditam na existência do mundo natural, sem nenhuma força ou fenômeno ou entidade sobrenatural. Todo naturalista, consequentemente, é ateu, nesse sentido de rejeitar a existência de uma entidade sobrenatural. Todo naturalista rejeita a existência de vida após a morte, nesse sentido de um espírito imaterial ou sobrenatural que sobreviveria à morte do corpo. Então, todo naturalista é ateu. A Mel Lisboa parece estar fazendo aqui referência aos naturalistas, como se eles fossem os ateus, entre aspas, de verdade. Só que do ponto de vista
técnico, até científico, como a gente articula isso em pesquisa, ateu é a pessoa que descrê na existência de Deus, que responde que Deus não existe nas nossas pesquisas ou no dia a dia por aí, embora possam acreditar em coisas que não têm a ver com divindades, em coisas até mesmo sobrenaturais, como a pesquisa do Bullivant de 2019 mostra que boa parte dos ateus acabam acreditando em algumas coisas sobrenaturais e muitos deles não se classificam como ateus, como é o caso da Mel Lisboa. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês justamente esse estudo, para quem não viu nunca eu falar sobre isso. Bullivant Understanding and Belief é o nome do estudo. Olha só que interessante, gente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu compartilhar a tela, que eu acho fortemente que é o caso da Mel Lisboa, aqui, ó. Esse aqui é o artigo Understanding Unbelief, compreendendo a descrença, ateus e agnósticos ao redor do mundo. É um estudo que foi feito com ateus do Brasil, China, Dinamarca, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Olha que interessante isso aqui, gente. Dá para eu fechar isso aqui? Dá, ótimo, melhor assim. Olha que legal isso aqui. Olha esses dados aqui, ó. Inclusive, deixa eu ver aqui. No Brasil, 18%, é isso mesmo? Exatamente. 18% dos ateus brasileiros, que são os ateus aqui, ó, nesse gráfico aqui, se consideram cristãos, dos ateus e agnósticos juntos. Ateus e agnósticos juntos. Diante da pergunta, você se considera pertencente de uma religião? 18% responderam cristãos. Então, existem ateus religiosos também, no sentido de participarem de uma religião formalmente, ou de se identificarem como cristãos. 28% dos ateus dinamarqueses se classificaram como cristãos. Olha que interessante, né? Nesse país aqui, aos Estados Unidos, 7% se consideravam judeus nos Estados Unidos. Mas o dado que eu queria mostrar para vocês, mais legal, é esse aqui, ó. Aqui, ó, boa parte. Tá. Aqui os agnósticos, aqui, ó. Pessoas ateias, do ponto de vista psicológico, aquelas pessoas que disseram que Deus não existe ou que não têm crença em Deus, e que não marcaram a opção dos agnósticos, que são as pessoas que têm dúvidas sobre a existência de Deus e acham que é impossível a gente investigar esse tema. Essa é a definição desse estudo aqui deles. Os ateus, olha só então, só 30% dos ateus brasileiros se chamam de ateus, pelo menos nessa estimativa aqui. Olha que doideira, 6% dos ateus brasileiros se classificaram como agnósticos nessa pesquisa, 6% como racionalistas. Olha que legal isso aqui, hein, gente? Muito doido, né? Mas o Brasil foi um dos países, deixa eu ver aqui. Não, o Brasil foi o segundo lugar. O Brasil ficou só atrás dos Estados Unidos. 39% dos ateus estadunidenses se classificaram como ateus. Veja que a maioria das pessoas que não acreditam em Deus não se classificam como ateias. Se classificam como outras coisas. Isso é muito importante. 12% dos ateus se identificaram com como religiosos. Aqui no Brasil, o roxinho é o Brasil, tá, gente? Só para vocês entenderem, se esqueceram. Olha que coisa interessante. Agora, o mais legal é esse aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Ateus, tá? Aqui é a porcentagem no eixo Y. Olha que interessante. Ateus, deixa eu ver, acho que tem uns agnósticos aqui embaixo. Tem. Os agnósticos são mais crentes do que os ateus. Mas olha isso. Reencarnação. Aqui no Brasil é a linha roxa. Perto de 25%, 25, gente, dos ateus brasileiros acreditam em reencarnação. Olha isso. Vida após a morte, perto de 30% dos ateus brasileiros. Astrologia, uns 23% dos ateus brasileiros acreditam em astrologia. Objetos com poderes místicos, 20%. Pessoas com poderes místicos, 23%. Eventos que não são coincidência, tudo tem um propósito, um significado. Perto de 30% dos ateus brasileiros acreditam que tudo acontece por um motivo. Olha isso, gente, é muito, muito interessante esse tipo de dado. Seres sobrenaturais. Perto de 30% dos ateus brasileiros acreditam em supernatural beings, que são seres sobrenaturais. Forças do bem e do mal, mais de 30%. Força de vida, força vital, o espírito universal,
25% mais ou menos, karma, uns 28%, aliás, 25% mais ou menos também, né? Aqui no meio, mais ou menos. Olha isso, gente. Esses são os ateus místicos que muitos duvidam que existem. São pessoas que respondem: eu não tenho crença em Deus. Aqui, ó. Eu não acredito em Deus. São considerados ateus nesse estudo aqui. Ah, Daniel, mas muitos desses que não acreditam em Deus talvez sejam agnósticos. Só que existia um outro item para os agnósticos, ó. Eu não sei se Deus existe e eu não acredito que haja uma forma de descobrir. Esses eram os agnósticos do estudo. Os ateus ficaram com esse item 1. Muitas pessoas ateias, do ponto de vista psicológico, acabam acreditando em amuletos da sorte, poder de cura e até em seres espirituais. Porque você pode acreditar em reencarnação. Pessoas que vivem por aí sem corpos físicos. Você só não acredita em Deus. São os chamados ateus místicos. Olha que legal. E eu entendo que, pela fala da Mel Lisboa, ela é uma ateia mística. Vamos ver o que ela diz mais aqui, ó. Esse. É até mais vai lá estudar a Helena Blavatsky, que faz a Blavatsky no teatro, não sei o quê. Sabe? Então, assim, eu acho que não seria correto dizer que eu sou ateia. Eu simplesmente não tenho religião e não acredito nesse Deus, não tenho esse Deus. Não tenho. Mas eles chegaram a perguntar? Mais adiante, vocês vão ver que ela não acredita em Deus algum. Ela coloca nesse Deus da margem para outro tipo de divindade. E tem outra entrevista em que eu acho que ela foi um pouco mais explícita sobre ser ateia, mas vamos analisar, tô achando bem interessante. Não teve. Eles eram mais novos, sim, mas hoje eles estão muito acostumados. Os filhos. Mas já teve assim, situações, é que eles estão tão acostumados que eles acham que é mais comum. E teve a minha amiga, não sei o quê, mas ela acredita em Deus, mãe. Eu falei, mas filha, a maioria das pessoas acredita. Você precisa, sabe assim, de... Veja, o filho dela falando, mãe, ela acredita em Deus, ou seja, diferentemente de mim. Eu não acredito em Deus, parece que a família não acredita em Deus. de explicar para eles, porque a referência deles, ela é minoria. Eu sei que eu sou minoria. Tá vendo? Né? Ela é minoria, porque eles são pessoas que não acreditam em Deus. São diferentes das coleguinhas, dos coleguinhas, dos filhos da escola. Entende? Eu acho que isso aqui, por mais que seja meio tácito, tá um pouco implícito, mas para bom entendedor, ela não acredita em Deus, mas tem algumas crenças místicas sobrenaturais, é o que a gente chama de ateus místicos. Que, inclusive, tem gente que acha um absurdo, enfim, mas... Eu deixei... Engraçado que para minha filha foi o contrário. Eu tenho na minha casa lá um cantinho com Santa Rita, Buda, coisas do candomblé. E é tudo misturado, assim, às vezes eu vou lá, eu rezo, acendo vela, tal, e eu falo, olha, Rita, você estava hoje muito brava, vem aqui rezar. Então, eu acredito muito. Eu tive Esse sincretismo aqui no Brasil é interessante, né? Essa mistura de fé, de espiritualidades que estão enraizadas em diferentes religiões. Então, essas misturinhas é uma coisa bem, bem rica na cultura brasileira, como é o caso da Tati. infância de escola católica, e uma vez o Deus ali, alguém falar para você que ele existe, é impressionante, você carrega pro resto da vida, assim, né? Essa coisa da escola católica. Mas aí você começa a estudar, você começa a entender um pouco mais, e aquela coisa da Igreja Católica, com tudo aquilo conservador e o mal que fizeram a mulheres e tal, aquilo eu deixei de lado, mas a fé tá ali desse jeito misturado. E ela veio me perguntar, porque ela disse que as amigas da escola falaram que os pais não acreditavam. Para mim foi o contrário. Sim. E aí eu deixei ela muito livre. Eu falei, olha, seu pai não acredita, sua avó paterna não acredita. Eu acredito porque foi minha criação, porque eu me sinto bem, mas você fica tranquila. E ela tá nessa crise, que eu acredito e o pai não. Mas enfim, acho que toda criança, quando entende a morte... Outro dia eu fui explicar, ela começou a perguntar de Deus, Jesus. Quando eu vi, eu tava na guerra, na faixa de Gaza já. Eu falei, acho que eu tô indo rápido com uma criança de 6 anos. Ela pergunta muito. Maravilha! Eu acho que tem outro dela aqui que eu não assisti ainda. Quer ver? Mel, Lisboa, religião.
Aqui, ó, não assisti essa aqui, de ó. pertencimento, enfim, de uma série de questões, e também momentos muito difíceis. E aí eu me pergunto, isso é uma perspectiva de curiosidade, nos momentos mais difíceis da sua vida, a fé surge de alguma maneira, essa experiência de conexão com algo divino ou como posso falar, religioso, para você poder se apoiar? Eu não tenho esse apoio religioso. Eu não Onde é tenho que é, então? de uns tempos para cá, eu tenho me espiritualizado mais, assim. Por isso que eu não posso dizer que eu sou ateia totalmente, porque o Totalmente. ateu realmente ele afirma que não. Eu não. Quem sou eu para afirmar alguma coisa? Né? Então, assim, mas não creio num Deus, não creio em deuses e não creio nisso. Mas eu acho que, como disse, há mais coisas entre o céu e a terra. Era uma outra fala da peça, que é uma citação de Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Então veja que ela jamais explicitamente aqui coloca que não acredita em divindade alguma. Diferentemente na entrevista com Tati, que ela parece que tentou maquiar ali, não acredito nesse Deus, como se fosse naquele Deus cristão, mais popular entre nós. Mas aqui ela já colocou mais abertamente, mais claramente, que não acredita em divindade alguma, embora tenha alguma espiritualidade. Isso que é interessante. Eu acho muito fortemente que ela é uma ateia mística. Ela pode não ser uma ateia identitária, nesse sentido de não se identificar com o ateísmo. Ela prefere não se classificar como ateia e tá tudo bem, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a assumir certos rótulos, a se identificar com certos grupos, tá tudo certo, tá, gente? Mas do ponto de vista psicológico ou da sua atitude diante da ideia de Deus, ela tem uma atitude de descrença, o que caracteriza em quadros conceituais como aquele que eu adoto, em classificá-la como, então, uma ateia. Nesse caso, uma ateia não identitária, porque ela não se classifica, se rotula como ateia. E tá tudo bem. É uma ateia não identitária que tem uma espiritualidade com componentes sobrenaturalistas. É por isso que a gente tem discutido ultimamente a existência no exterior, tem alguns pesquisadores chamando de ateus espirituais, ou ateus espiritualistas. Aqui no Brasil, a gente usa mais a palavra espiritualista do que espiritual, porque parece que a pessoa não é de carne e osso, né? Ela seria imaterial, espiritual. Seriam os ateus espiritualistas. Mas eu e o André Gadelha, que talvez sejamos os únicos aqui no Brasil estudando esse tipo de ateísmo, ou na verdade, como os ateus se identificam e suas crenças e valores, ainda que tenha, eu acho que tem um pesquisador que tem um pezinho aqui no Brasil, o Miguel Farias, que participou daquele levantamento do Bullivant, e eu acho que tem mais um. Mas enfim, a gente tem preferido chamar de ateus místicos. Eu acho um termo mais interessante, até mais elegante aqui no nosso cenário brasileiro. Mas vamos acabar de ouvir aqui a Mel Lisboa. De fato, temos muitas coisas que a gente não pode explicar. E quando eu preciso, eu acho que eu também tudo ligado até física quântica, assim, porque eu também vou fazer uma coisa muito prática, que é você tentar trabalhar um pensamento que traga boas coisas, tentar colocar sua energia, porque a energia, o pensamento, tudo isso existe de fato, é tudo aqui. Acredito também. E estamos todos conectados de certa forma, né? Por isso tudo. Inclusive, a teosofia, a Sociedade Teosófica, a Helena Blavatsky coloca muito a coisa do de ser tudo conectado, de todos viemos do e estamos todos conectados. Qualquer ação que a gente faça. Pois é, eu acho que eu li no livro Que Bobagem, da Natália Pasternak com o Carlos Orsi, um pouquinho sobre essa Helena Blavatsky e como existe esoterismo e umas coisas místicas ali no meio de uma aparente filosofia, ou uma misturinha de filosofia com esoterismo mesmo. O que chegou até mim, não tenho certeza, supostamente que as pessoas vão encontrar na caminhada pela Nova Acrópole. Acho que é algo por aí, estou enganado? O pessoal me mandou uns e-mails aí, anônimos, ex-alunos, mas é curioso que, em geral, eles não querem participar das entrevistas. Não sei por quê. Se tem medo, o que que é, de algum tipo de represália, mas supostamente ensinam algumas coisas esotéricas ao longo da caminhada na Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia
não sei se é presidente aqui no Brasil ou presidenta, tem ido a alguns podcasts e tudo, feito algumas lives com grandes figuras como Miguel Nicoleles, se não me falha a memória. Então, parece ter um esoterismo por ali. Estou enganado? Quem é da Nova Acrópole, se puder comentar aí embaixo, ou algum professor de lá, se quiser fazer um bate-papo qualquer dia aí. A gente reverbera, né? E que isso também se conecta à física quântica, se conecta. Então, assim, então eu penso. Esse negócio de física quântica aí, gente, misturada com espiritualidade, é pseudociência, tá? É, as descobertas da física quântica, a teoria que descreve esse mundo quântico, vou colocar dessa maneira, eu sou leigo, não sou especialista, mas conforme Bibi Bailas, Marcelo Chapo, Leonard Mlodinow, que são físicos, pessoas que entendem do assunto, Marcelo Gleiser, isso aí é pseudociência, ou no mínimo é uma forçação de barra para tentar trazer algumas coisas da ciência para dar fundamento para uma espiritualidade. E nada disso, gente. Lei da atração, ai meu Deus do céu. O Deepak Chopra faz isso muito, que é um líder espiritual, cujo trabalho eu tenho lido um pouco, porque eu estou escrevendo um livro que fala sobre saúde mental e espiritualidade, e eu falo sobre ele, sobre o Osho, num capítulo. E o Chopra, ele mistura demais também, gente, física quântica com saúde. Cuidado, gente, cuidado. Física quântica ou mecânica quântica não tem confirmado crenças religiosas, sobrenaturais, espirituais, nada disso. Se essas coisas estão começando a ser misturadas, até Jesus quântico já apareceu por aí, para vocês terem uma ideia. Cuidado. Tá acabando aqui. Eu não me apego a algo que eu desconheço, eu me apego a algo que eu conheço, que é isso. Então eu tento, porque eu tenho tendência a ser pessimista, eu tenho tendência né? É fato, durante um tempo eu dizia que eu era, não sou pessimista, sou realista. Não, mentira, eu tenho tendência a ser pessimista mesmo. Mas, então é isso, eu vou trabalhando minha cabeça para que, não, vamos pensar coisas boas, porque isso reverbera. Lógico, eu acredito muito nisso. Então, assim, e aí é por aí que eu tento. Então tá, então essa é a Mel Lisboa, ateia não identitária, com sua espiritualidade não religiosa. Talvez a gente possa classificá-la como uma ateia mística. Eu não sei se ela ficaria chateada. Espero que não, Mel. Se quiser vir um dia ao canal para a gente bater um papo sobre as suas crenças, sobre a sua história na religião, seria um prazer, tá? Seria muito massa. Não estou aqui para fazer uma crítica, você tem todo o direito de ter suas crenças, de recorrer a algumas ideias como essas, a trazer física quântica para fundamentar a sua espiritualidade, ainda que os físicos, em geral, discordassem de você do ponto de vista teórico e tudo, mas está tudo certo, tá? Dá para não acreditar em Deus ou para ter uma atitude ateísta, nesse sentido de classificar como uma ideia provavelmente falsa ou certamente falsa, mesmo mantendo algumas crenças sobrenaturais. É o que alguns estudos, como o que eu mostrei para vocês, têm encontrado, é o que a gente encontrou aqui no Brasil também na nossa pesquisa. Existem pessoas que não acreditam em Deus ou que categoricamente afirmam Deus não existe e que mesmo assim acreditam em algumas coisas sobrenaturais. Tecnicamente, essas pessoas são ateias, mas não são naturalistas, porque naturalista é aquele ou aquela que se recusa a acreditar em qualquer enunciado sobrenaturalista. O naturalista, consequentemente, é uma pessoa ateia, mas nem todo ateu é naturalista. É importante a gente diferenciar as coisas para a gente não se confundir. E os motivos por que as pessoas se tornam ateias são diferentes também. Como mostra, eu vou abrir aqui outro estudo para vocês, porque é outro tema que confunde muita gente. Tem gente que fala assim: ah, mas só é ateu se teve uma desconversão baseada na racionalidade e tudo. Tem pessoas que não é sobre isso também, tá, gente? O estudo é The Origins of Religious Disbelief, do Lorenzaya e Gervais. Achei aqui já, vou compartilhar aqui com vocês. Esse estudo aqui, ele dá 4 caminhos para explicar por que as pessoas se tornam ateias. Então, não existe um caminho único, exclusivo para o ateísmo. Existem rotas ou caminhos que são diferentes e que, obviamente, podem se complementar, mas dependendo do caso, algumas rotas são mais
fortes, mais proeminentes do que outras, dependendo da pessoa que a gente está analisando. Existe um caminho, uma rota que é mais cognitiva, uma rota que é mais motivacional, que tem a ver com dor, com sofrimento, uma rota, melhor dizendo, que tem a ver com a cultura, com o quanto a gente está inserido num contexto que é mais ou menos forte do ponto de vista religioso. Filhos de ateus ou de pessoas mais secularizadas têm uma chance maior de se tornarem ateias. Desculpa, pessoas que vivem em situações menos aversivas, menos adversas, com mais qualidade de vida, tendem a se tornar mais ateias. E tem aqui também pessoas que rejeitam, que refutam, que questionam mais frontalmente suas intuições, acabam se tornando mais ateias também. E pessoas mais analíticas, que acabam tendo uma desconfiança maior com suas intuições e questionando muito mais. Aqui os autores até sugerem 4 tipos de ateísmo conforme os mecanismos de desenvolvimento. O Mind-Blind Atheism, que seria o ateísmo cego, as pessoas que têm dificuldade de compreender a noção de Deus, de seres sobrenaturais, como pessoas que estão no espectro autista, que têm mais déficits ou dificuldades na teoria da mente, e aí, portanto, por terem dificuldade de imaginar mentes alheias, acabam tendo dificuldade de imaginar deuses, porque são basicamente mentes alheias superpoderosas que não têm corpos. Então, esse é um dos caminhos para o ateísmo. O apateísmo, enquanto uma indiferença religiosa, eu acho que aqui, no sentido, aqui o ateísmo analítico, eles dão 4 tipos aqui, pensando nessas rotas diferentes, que aqui seria uma rejeição mais explícita às crenças religiosas por meio de pensamento analítico que eu havia mencionado para vocês. O ateísmo de incredulidade ou ateísmo incrédulo, que é uma indiferença sobre a religião e agentes religiosos que estão fundamentados e em práticas, melhor dizendo, que vêm de culturas ou em contextos culturais onde é relativamente ausente a exposição a pessoas que acreditam muito em Deus. Ah, como, por exemplo, frequentar reuniões religiosas. E isso acontece mais em sociedades tipicamente seculares e é bastante parecido com o apateísmo que eles mencionaram aqui, que seria essa indiferença a agentes religiosos e práticas religiosas em contextos de segurança existencial. Ou seja, se a minha vida é muito boa, eu tenho boa educação, saúde, não passo por adversidades, eu meio que tenho indiferença a essas questões religiosas e me torno ateu por indiferença mesmo, é um ateísmo meio prático, assim, sabe? E eles mencionaram uma certa semelhança entre esse apateísmo com o ateísmo incrédulo por uma falta de input social. Então, a pessoa, por não ter esse contexto social fortemente religioso, acaba mais facilmente desenvolvendo o ateísmo. Então, aqui, por meio de rotas, eles até nomeiam certos tipos de ateísmo. Mas não é o que caracteriza ateísmo de um ponto de vista mais técnico, conforme essas pesquisas que eles mencionam, conforme a própria filosofia. Então, é interessante que existem motivos diferentes para as pessoas se tornarem ateias, mas essas rotas aqui, cognitivas, culturais e motivacionais, resumidas nesse quadro aqui, que explicam tanto o desenvolvimento do ateísmo como o desenvolvimento do teísmo, dependendo de como essas variáveis se organizam nas nossas vidas, podem estar presentes de diferentes maneiras para diferentes pessoas, tendo pesos diferentes também para dar origem ao ateísmo. É um artigo muito bom, curtinho, e que fornece um modelo teórico bem legal para a gente pensar sobre o desenvolvimento do ateísmo. Mas é importante só reforçar isso, que embora existam rotas diferentes que dão origem ao ateísmo, o ateísmo propriamente dito é a descrença em a descrença em divindades, ou em Deus, quando a gente pensa nesse contexto aqui mais ocidental, que a nossa referência é o monoteísmo, mas é a descrença em qualquer tipo de Deus. Diante da pergunta, Deus existe? Ateus são aqueles que respondem não existe, ou provavelmente não existe. Agnóstico, na nossa concepção, no nosso enquadramento teórico, é aquele ou aquela que responde não sei.
que tem como experiência psicológica mais típica a dúvida, a incerteza. E teístas são aqueles que dizem sim ou provavelmente sim, Deus ou os deuses existem. Pessoal, é isso aí. Obrigado a todos pela companhia nesta noite de quinta-feira. Se você gostou da live, deixa o joinha. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!